Bora galera, cuida. Agora com mais um vídeo pra vocês aqui. Tô mostrando pra vocês aqui. Vamos fazer a montagem do radiador aqui do Brava, beleza? Tô mostrando aqui no passo a passo pra vocês. Lembrando galera que esse radiador aqui ele rachou aqui, ó, do lado. Pode dizer que tá marcado aí, ó, rachado. Beleza? E aí galera, quando colocar água ele vaza tudo, beleza? Então assim, eu vou já chegou o novo aqui, ó, vou fazendo a troca dele. Na substituição aí, beleza? Já vou estar trocando as duas mangueiras também, que as outras mangueiras tá bem ressecada, beleza? Aí, ó. Essa mangueirinha aqui, galera, não é barata. As duas tá aqui, eu não tirei ainda, ó. Vou estar soltando as duas aí, pra estar fazendo a troca, beleza? E também, galera, vou estar trocando esse radiador, tanto o radiador como o reservatório também aí, ó. O reservatório já tá em mãos aqui. Isso aqui tá bem zoado já, ó. Beleza? É isso aí, galera. Vou começar a fazer a montagem aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês aí. Beleza? Primeiro passo aqui, galera. Vou estar colocando o radiador no lugar, né? Sempre, galera, conferir certinho na hora. Tirar essas tampinhas aqui, ó. Essas tampinhas aqui ainda, elas são azulzinhas. Não tem erro de você, às vezes, esquecer e deixar ela e colocar a mangueira por cima, hein? Mas eu já vi gente aí que já acabou esquecendo e deixando. Aí a água não passa, não circula e complica. Beleza? É isso aí. Vamos que vamos. Chama. Cuida. Pronto, galera. Voltando aqui, ó. Tá mostrando pra vocês aqui. Já coloquei o radiador no lugar aqui, ó. Radiador novo aí, ó. Aí agora eu vou estar colocando a grade, né, do motor da ventoinha aí. Tá mostrando pra vocês. Que é esse suporte aqui, ó. Vou estar encaixando ele certinho aqui no local, galera. E aí ele vai preso, né, aqui que nem vocês, ó. Ele encaixa aqui. E aí ali na frente, ó, tem dois parafusos. Beleza? Aí depois que fixar ele aqui, aí eu vou colocar as mangueiras certinho. Depois que eu montar, galera, aí eu vou fazer limpeza no sistema, né, do arrefecimento. Lembrando que eu vou colocar aditivo também, tá? E depois eu vou fazer, depois que eu fizer esse sistema, né, fazer a limpeza, aí é que eu vou vir montar o para-choque. Beleza? Vai acompanhando aí. Olha, galera, voltando aqui, ó, lembrando que eu tô mexendo aí no Brava, né? Já fiz a troca aí do radiador, né? Lembrando, galera, que eu vou começar a fazer a limpeza agora aqui. Já montei o para-choque, beleza? E aí, ó, já fiz a montagem aqui. A montagem certinha aí, ó, do radiadorzinho novo aí, beleza? Lembrando que eu troquei as mangueiras também, galera. Fiz a troca das mangueiras, ó, das duas, beleza? Agora, galera, eu tô fazendo limpeza aqui no arrefecimento. Galera, quando você colocar água aqui, né? Aqui tem na mangueira aqui, ele tem um próprio retorno aqui, ó, que é para você tirar a entrada de ar, ó. Beleza? Aí fica bem simples, galera, porque aí você, ó, tá vendo aí, ó? Vou fechar aqui, galera, senão eu vou deixar ele esquentar e ligar a ventoinha, que é pra mim tá esgotando a água para tá fazendo a limpeza aí, beleza? Ó, galera, sempre quando você for fazer limpeza, você deixa esquentar, deixa ligar a ventoinha certinho, tá? Que é pra ele fazer aquela, esquentar bem, que é pra soltar aquela sujeira que tá grudada. Lembrando que eu vou fazer a troca do reservatório, né? E assim, eu tô usando o próprio reservatório velho, né? Que eu vou fazer a substituição dele, pra mim tá fazendo a limpeza, pra mim só colocar o novo depois que eu fazer a limpeza, beleza? Porque se eu colocar o novo aqui, como tá muito sujo o sistema, então o que vai acontecer? Ele vai encardir o reservatório. Então assim, toma muito cuidado aí na hora que você for fazer limpeza, você não acabar causando essa falha aí, beleza? E aí deixando o cliente chateado, né? Porque se você vai trocar o reservatório, você tem que deixar ele bem novinho, beleza? Lembrando que eu vou estar usando aditivo, vou estar pegando aqui para estar mostrando para vocês a quantidade que eu vou usar aqui, beleza? Olha, galera, aqui tá o reservatório, vou estar usando o aditivo aqui, o concentrado, né, ó, concentradinho aí.
E vou estar usando a água desmineralizada também aí, ó. Beleza? Aí, galera, o que acontece? Eu coloco meio a meio, né? Você tem que dividir certinho. Tem uma galera que fala, não se pode usar aditivo, que eu já vi muitos comentários já. Galera, o que acontece? Porque muitos falam que quando você tipo tá usando algo e começa a usar aditivo, aí começa a aparecer um monte de vazamento. Lógico, galera, que vai aparecer vazamento, entendeu? Porque o aditivo, além dele conservar, ele mantém um sistema tipo limpo, tá? E essa água que a gente usa de mangueira é uma água que ela tipo assim ela não faz a limpeza, ela faz sujar mais ainda o sistema do carro. Então assim, por isso que às vezes, muitas vezes, tem lugar que às vezes tipo começa a vazar e aí para, porque a própria sujeira ela consegue tipo segurar, beleza? Mas aí isso aí é ilusão, galera. Você tem que usar o aditivo. O aditivo, a partir do momento que você faz a limpeza, que você coloca um aditivo novo, né? Um aditivo novinho aí, ele vai conservar o sistema. E se acontecer de vir, tipo, ter algum vazamento por uso mesmo, por desgaste, ele vai, tipo, vazar e vai deixar marcado. Aonde vai estar, tipo, facilitando para ser o mecânico, ou seu eletricista, ou você mesmo em casa que for fazer a troca, né? Ou que vê que tá baixando água e você for querer identificar um vazamento, vai ser mais fácil de você encontrar, entendeu? E tá resolvendo seu problema. Já a água, ela às vezes tipo vaza e por ela não deixar o rastro, a marcação aonde está tendo esse vazamento, acaba dificultando para você encontrar, beleza? Então fica a dica aí, ó. Você que tem seu carro aí, você puder pedir para estar fazendo uma limpeza, para tirar essa água que você usa muito, que tem muito cloro, e colocar um aditivo, melhor coisa que você faz, tá? Não fique pensando que você vai estar trocando a água de torneira pelo aditivo, que você acha que vai estar fazendo uma troca errada aí. Ao contrário, você está fazendo a troca certa, beleza? Essa aí é a experiência que a gente tem, que a gente é acostumado a mexer em carro no dia a dia, a gente vê e acompanha o que é bom e o que é ruim, entendeu? Beleza? Fica a dica aí. Então é isso aí, galera. Eu vou estar deixando ele esquentar aqui. Beleza? Vou estar deixando ele esquentar certinho aqui, ligando a ventoinha. Aí depois eu vou deixar ele esfriar um pouquinho. E vou estar esgotando a água aí. Beleza? Que é para mim fazer a limpeza do sistema corretamente aí. Tem uma galera que às vezes gosta de soltar a própria mangueira do retorno. E aí vai jogando água, né? E aí vai tipo fazendo a limpeza. Eu não gosto, cara, de fazer isso aí. Porque eu já tentei fazer outras vezes. E eu, assim, particularmente eu achei que não ficou uma limpeza 100%, porque o sistema ele só vai soltar a sujeira a partir do momento que você deixa o carro esquentar e a ventoinha ligar, beleza? Aí depois que a ventoinha ligar, que ela desligar, aí você vai, deixa ele esfriar um pouquinho, solta a mangueira, aí você vê o tanto de sujeira que sai, beleza? Não adianta só colocar água e já fazer esgotar a água o sistema frio, porque a água ela vai passar e a sujeira vai continuar no meio canto, beleza? A sujeira não vai desgrudar. E é isso aí. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e já volto a gravar outro pra vocês aí, beleza? Chama, cuida, fica a dica. Ó, galera, eu já deixei a ventoinha ligar umas 3 vezes, porque assim, a primeira vez que eu liguei, que ela ligou, não saiu tanta sujeira. Aí eu deixei ela ligar umas 3, 4 vezes aí, que é pra tirar bem a sujeira. Pra mim tá esgotando. Aí já aproveitei, tô passando o aparelho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vou verificar aqui em código de falha. Ó, galera, eu passei o aparelho aqui, ele acusou o sensor de temperatura. Mas foi por causa que não tava ligando a ventoinha, né? Porque o radiador tava furado, né? Aí vazava água, aí por isso que acusou o sensor mesmo. Eu apaguei aqui agora, depois de feita a troca, né? Do radiador. Tô deixando o carro tá esquentando aqui, galera. Vou desligar daqui a pouco. Pra mim tá esgotando aí. Se a água sair limpa, galera, aí eu já vou estar fazendo a troca do radiador, fazendo a troca do reservatório. Ó, ligar a ventoinha de novo, ó. Colocando novo. E aí eu vou estar colocando aditivo aqui e vou estar mostrando pra vocês aí na hora que eu estiver colocando, beleza? Ó, a ventoinha tá ligando já, ó. Já ligou 3 vezes com essa, beleza? E é isso aí, galera. Em relação à falha no aparelho, tá tudo ok.
nenhuma falha aqui que possa estar tipo constante, né? Que o aparelho não tenha apagado. Era só a falha em relação à temperatura mesmo. Mas aí eu volto a falar, né? Foi por causa que como tava o radiador estourado, então por isso que veio causar isso aí. Beleza? Então galera, vou estar esgotando a água e vou estar fazendo a troca já desse radiador aí. O reservatório. Toda vez eu esqueço, eu falo radiador, sendo que é o reservatório. O radiador eu já troquei já. Beleza? Isso aí. Olha galera, eu vou fazer a troca aqui, ó. Já tirei o velho, tá? Olha a diferença, olha. Bem sujo mesmo. Vou deixar ele aqui do lado, tá? Eu vou estar fazendo a conexão desse aqui. Esse aqui, ó, ele vai uma borrachinha aqui, ó, a tampinha. Você tira ela fora. Tira a tampa. Tampinha nova aí, ó. E aí aqui ele vai assim, galera, ó. Você vai fixar ele nesse modelo aqui, ó. Então você encaixa a mangueira aqui, ó. Encaixou a mangueira. Aí pega a chavinha aqui, ó. Soquete em 6 aí, galera. Pra tá fazendo o aperto dessas mangueiras aqui. Tá colocando essa outra aqui, ó. Não precisa apertar muito, é só o aperto suficiente para não dar vazamento. Porque às vezes você aperta muito. Nesse caso desse reservatório aqui, ele não chega a estragar. Olha galera, ó, fiz a troca aqui, vou estar colocando o aditivo, tá? Chegou um cliente aqui, galera, tive que falar com ele aqui. E aí galera, ó, já coloquei os dois parafusos aqui, já prendi ele certinho, beleza? E aí agora eu vou colocar aditivo. E aí galera, nessa colocada do aditivo, ó, tem nessa mangueira aqui, ó, que eu fiz a troca, ela tem a válvulazinha, né, que é pra você tirar a entrada de ar. Eu vou estar colocando um aditivo aqui, ó, pelo reservatório. E a água que tem no sistema, o aditivo vai começar a jogar ele, mandar ele até sair o aditivo, beleza? Eu vou começar a colocar aqui e vou mostrar pra vocês aí. Aí galera, eu gosto de colocar o aditivo primeiro, porque aí o aditivo ele vai na frente, né? E aí ele vem expulsar a água, que tem o resto de água, né? Se tiver. E aí na hora que ele começa a sair aqui, ele começa a tipo, sair aquela água, né? Que é a água de torneira, o resto que tem. E aí começa a sair o aditivo. Aí eu sei que é na hora que tem só o aditivo no sistema. Aí eu entro com a água destilada, tá? Ó, vou estar colocando aqui, ó. Aí eu vou pôr aqui, vou esperar ele descer. Quando você está colocando assim, galera, se ele não descer, aí você faz o que? Você funciona o carro. Nesse caso meu aqui, ó, ele está descendo aos poucos. E eu soltei até a válvulazinha aqui, ó. Eu vou deixar ela aqui assim. E vou pôr mais água, né? Ó, vou estar usando a água agora aqui. E aí eu fazendo desse jeito aqui, galera, a água, o aditivo está na frente. Quando ele começar a sair aqui, aí eu já vou saber que o aditivo já tá voltando aqui. Ó, vou esperar ele baixando aos poucos. Ó, vou estar soltando ela aqui, ó. Olha, galera, o aditivo já tá voltando aí, ó. Só que ele tá voltando com água quente, que ele tá misturado. Aí eu vou colocando aqui, ó. Ele tá saindo junto com a água, que a água ainda tá quente.
tá saindo, ó, já tá saindo já mais frio, ó. E aí, galera, esse sistema aqui, ó, tem que fazer nesse esquema aqui, ó. Esse aqui é o aditivo que tá saindo com o resto de água, né, que é de torneira que tem, que fica. Aí aqui eu vou deixar ele baixar um pouquinho. Ó, já tá saindo gelado já, ó. O aditivo que eu mandei daqui, ele já começa a sair frio. Por quê? Porque o aditivo que entrou daqui, ele não vai esquentar, ele só vai empurrar aquela água que tem da mangueira, que vai sair quente, e vai vir a outra que vem atrás, que é o aditivo que ele tá mais frio, tá bom? Ó, já tá gelado, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vou fechar ele aqui. E vou funcionar o carro. Primeiro eu vou pôr mais aqui. Ele já baixou bastante, né? Lembrando, galera, que ele tem um mínimo e tem um máximo aqui, ó. Eu gosto de deixar no máximo mesmo, tá? Tem muita galera aí que gosta de deixar no mínimo aí, mas eu gosto de deixar ele no máximo, que aí eu tenho um acompanhamento certinho. Porque depois que o carro esquenta, ele baixa um pouco. É normal mesmo. Eu vou funcionar o carro aqui e volto a mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Coloquei água aqui, ó. Olha o retorno aí, ó. Tá vendo o retorno aí, ó? A água retornando. A água tá vindo lá, ó. Retornando pra cá. Aí, galera, eu vou deixar ele aqui, ó. Vou deixar ele baixar certinho, pra mim depois estar completando mais. Beleza? Eu já vi aqui, galera, não tá tendo entrada de ar. As mangueiras tá certinho aqui. Ó, o aditivo tá no esquema aqui, ó. Eu vou deixar ele baixar mais um pouquinho, galera. E aí depois eu vou colocar um pouquinho mais de aditivo. Beleza? Lembrando que eu uso meio a meio, tá? O aditivo, ó. Metade do galão. Aí fica show de bola. Mesmo esquema que eu tô fazendo nesse aqui, galera, eu fiz no meu, tá? Tem mais de ano que o meu usa aditivo. No carro não tem um vazamento de água, galera, que eu uso aditivo aí, ó. Mesma quantidade, meio a meio que eu usei. Show de bola. Motor do carro impecável. Quem me acompanha aí sabe, né, que eu já gravei uns vídeos falando aí a respeito. E aí fica a dica aí, pra muita gente aí que tem a dúvida, que fala que aditivo corrói o bloco do motor, que não é legal para o sistema, o arrefecimento do carro. Beleza? Então é isso aí, galera, ó. Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. O carrinho aqui, daqui a pouco ele vai ligar a ventoinha. Vou fechar aqui e depois que ele ligar a ventoinha, galera, eu vou só deixar esfriar, né? Vou estar deixando esfriar e aí só para me completar o reservatório. E aí tá finalizado o carro aí, beleza? Troca do radiador do Brava aí, beleza? E é isso aí. Chama, cuida. Lembrando, galera, que eu vou colocar também a capa daqui de cima ainda, que eu não coloquei, a capa tá ali. Vou montar e vai ficar show de bola. Olha, eu montei a capinha aí, ó. Tá vendo o retorno aí, ó? Ele tem que sempre dar retorno assim, ó. Já chega até escorrendo aí, ó. É o retorno. Então é isso aí. Chama, cuida.